E aí, galera do terceiro ano, tudo bem com vocês? Então, mais uma videoaula aqui. Essa é muito rapidinha para explicar um detalhezinho que eu não expliquei na última aula, porque eu acho esse detalhe muito importante. A gente teria que ter uma aula só para ele. Então, vou compartilhar minha tela aqui e eu já vou falar qual é o assunto. Então, vamos lá. Aparecer aqui no canto, né? Então, vamos lá. Ainda estamos em progressões geométricas, né? Aula de 25 e 26. Então, só para relembrar, uma progressão geométrica é uma sequência em que o próximo termo é sempre o anterior multiplicado por uma constante. Essa constante a gente chama de razão. E aí a gente tem duas situações, né? Na primeira situação, essa aqui, eu não citei, mas a gente usa essa situação aqui quando estamos falando de razões, é, de uma maneira geral, né? Nenhum caso específico, né? Mas se você tiver uma razão entre -1 e 1, você pode usar essa situaçãozinha aqui, né? Se você quiser somar todos os termos de progressão geométrica, uma progressão geométrica infinita, né? Em que a razão esteja entre 1 e -1, você consegue. Mas você fala assim, mas como assim? Tem infinitos termos, como eu consigo somar todos? Acontece que se a razão estiver entre 1 e -1, se ela for 0, alguma coisa, tanto positivo ou negativo, essa progressão geométrica ela vai se aproximando cada vez mais do zero, né? Imagine você multiplica um número por 0,5. Cada vez esse número vai se aproximando mais do zero. E vai chegar uma hora que ele é tão próximo do zero que a gente fala que ele tende a ser zero. Para isso, eu acabei de lembrar, tem um paradoxo de Zenão. É muito legal. Qual que é o paradoxo do Zenão? É o seguinte, eu não vou achar aqui, vamos fazer aqui no negocinho aqui do desenho. Seguinte, imagina que um caçador está correndo atrás de um coelho. E a cada minuto que se passa, a distância entre ele e o coelho é a metade da distância que tinha anteriormente. Então imagina que tem um rapazinho, vocês não vão ficar dando risada no meu desenho, tá? Estou fazendo aqui ao vivo. Então, ó, tem um tiozinho aqui, né? Apanhando desse negócio, desse programinha aqui também. Beleza. E aí tem um coelho que... Vamos fingir que esse coelho aqui é uma estrelinha, porque eu não vou conseguir desenhar um coelho. Então, a cada minuto que se passa, esse coelho, ele se aproxima o Zenão se aproxima do coelho, metade, né? Então, passou um minuto, a distância entre ele e o coelho fica metade do que era antes. Passa outro minuto, a distância entre ele e o coelho cai para metade de novo. Passou-se outro minuto, a distância entre ele e o coelho cai de novo pela metade. Então a pergunta que eu faço é a seguinte: será que uma hora ele alcança o coelho? Será que em algum instante ele consegue capturar o coelho? Se em cada minuto que se passa, a distância entre ele e o coelho cai pela metade? Então, se você for pensar, analisar calmamente, pensar assim, bom, imagina, a distância entre ele e o coelho, vamos supor aqui que a distância entre ele e o coelho era, sei lá, 100. Deixa eu aumentar a letra para ficar bem fácil de enxergar. Sei lá, 40. Ó, a distância entre ele e o coelho era 100. Um minuto depois, a distância entre ele e o coelho caiu para 50. Um minuto depois, para 25. Um minuto depois, para 12,5. Um minuto depois, para 6,25. Outro minuto se passou e caiu para 3,125. E assim vai indo. Mas repara que, mesmo que caia pela metade, sempre vai sobrar alguma coisa. Então, por exemplo, daqui a metade da metade da metade, ele vai se aproximando, mas ainda vai ter sempre uma distância. A metade de um pedacinho é um pedacinho um pouco menor, mas sempre vai ter um pedacinho. Acontece que esse número ele se aproxima tanto do zero que a gente consegue calcular. E isso aqui é uma progressão geométrica.
você fala assim, não estou multiplicando por um número, eu estou dividindo por 2. Acontece que na matemática, dividir por 2 é o mesmo que você multiplicar por meio. Então, do 100 para o 50, numa progressão geométrica, eu não vou falar que a razão é dividido por 2. Eu vou falar que a razão é vezes 0,5 ou vezes 1 sobre 2. Então, essa razão entre 0 e 1 que se trata ali de uma progressão geométrica infinita. Tá? E eu consigo calcular a distância final em que o Zenão captura o coelho. Como que eu faço isso? Bom, então vamos aqui para... Só resumindo o que a gente viu na aula passada, que eu diminui meu rosto. Então, beleza, ó, tem uma progressão geométrica, né, genérica, então eu não coloquei valor, eu coloquei termos genéricos, A1, A2, A3, né, A1 para o primeiro termo, A2 para o segundo termo, etc. Se eu for somar todos os termos, eu chamei de S a soma. Então, em vez de colocar uma vírgula, né, para montar a sequência, eu vou somá-las. Então, é A1 mais A2 mais A3 até o último termo que eu chamei de AN. É o termo na enésima posição. Se a quantidade de termos for infinita, N é igual a infinito. Beleza. Se eu pegar e multiplicar isso por Q, o que é o Q? É a razão. Então, o que acontece? A1 vezes a razão é o segundo termo, né? Porque eu pulei do primeiro, fui para o segundo. A2 vezes a razão é o terceiro termo. Então, se eu multiplico todos os termos pela razão, cada termo vira o termo seguinte. É isso. Mas por quê, professor? Porque isso é a definição de progressão geométrica. A progressão geométrica é uma sequência em que o próximo termo é o anterior vezes a razão. Então, o anterior A1 vezes a razão vira o A2. É a definição de progressão geométrica. O enésimo termo vezes a razão vira N mais 1. Vira o enésimo termo mais 1. E aí aqui a gente chega na fórmula da soma dos termos de uma progressão geométrica. Então, ó, o que eu fiz aqui? Multipliquei tudo por Q, e aí eu pego uma expressão e subtraio da de cima. Então, aqui está invertido para a gente ganhar um pouquinho de tempo. Então, eu peguei Q vezes S e subtrair de 1 vezes S, que aqui tem uma, né? Então, Q menos 1, S. Do outro lado, o A2 corta com o A2, o A3 corta com o A3, todos os termos se cancelam, menos o primeiro, que não tem na de baixo, menos o último, que não tem na de cima. Então, AN mais 1, menos A1. Tá aqui. O Q menos 1 passa dividindo, né? E eu tenho essa fórmula. Eu gosto de usar ela assim. A soma dos termos é o AN mais 1 menos o A1 dividido por Q menos 1. Mas, se você tem uma maneira de deixar ela mais simples, eu gosto de usar ela assim, porque ela me remete à construção da fórmula. Então, eu gosto dela assim. Mas o que acontece? Deixa isso aqui para lá. Isso é importante. Ó. O AN, então, é o primeiro termo. O AN é igual a 1 vezes Q menos Q elevado a N menos 1. É a fórmula do termo geral. Por quê? Porque a diferença do primeiro para o enésimo termo, entre o primeiro e o enésimo termo, a gente pode, do primeiro para o enésimo, a gente tem que pular N menos 1 termos para frente. Então, é vezes a razão elevada a N menos 1. E se eu somar 1 aqui no enésimo termo, eu somo 1 aqui em cima também. Então, ó, N vira N mais 1, N menos 1 mais 1 fica N. Então, o enésimo termo mais 1 menos 1 dá N, tá? Então, a diferença dos índices aqui é o que vai em cima da razão. Pessoal, e aí eu quero chegar nisso aqui, ó. Pego essa fórmula, né, que eu falei que eu gosto de usar. Qual que é a ideia? É a mesma fórmula aqui. Acontece que a n mais 1 é a 1 vezes q elevado a n. Eu estou colocando o A1 em evidência. E o A1, coloco em evidência aqui, sobra 1 aqui, né? A1 vezes 1 é A1. A1 vezes q elevado a n é a n mais 1. Tá, por que eu fiz isso? Porque aí apareceu esse termo aqui que é muito interessante. Esse q elevado a n aqui. O que acontece, pessoal? O q é a razão. Se a razão é 0, alguma coisa, vamos pegar com a calculadora aqui, porque isso aqui já é um assunto de limite, é um assunto de faculdade. Para eu mostrar essa fórmula para vocês, provar que ela vale, eu teria que usar um assunto de universidade. Então, o que eu vou fazer aqui? Vou mostrar algum exemplo para vocês. 0,5 é uma razão entre 1 e menos 1. Então, vamos supor que esse Q aqui vale 0,5. Bom, se eu elevar 0,5 a 2,
eu tenho 0,25, o número mais próximo que o zero. Agora imagine que você tem infinitos termos, pessoal. Infinito é um número muito grande, né? Então pensa assim, ó, vou elevar um número muito grande. Pensa, ó, colocar esse elevado a esse número aqui. 0,5 elevado a esse número muito grande. Espera aí que eu acho que eu apertei um botão errado. 0,5 elevado, ó, a tudo isso aqui. Estouro. A calculadora está em português, tá? Talvez o número tenha sido muito grande. Vamos lá. Elevado a 1000, vai. 0,5 elevado a 1000. Ó, ele deu em notação científica, quer dizer que tem menos 300, isso aqui é elevado a 10 a menos 302, quer dizer que é 0,00000, tem 302 zeros, 301 zero depois o 9, né? Então vamos lá, vamos colocar um número aqui que dê pra gente colocar na calculadora, sei lá, 12, vai, 22, elevado a 22, olha só quanto perto do zero ele é. Então 0,5 elevado a 22, ele é muito próximo do zero. Se eu pegar 0,5 elevado a 30, olha lá, cada vez ele se aproxima mais do zero. Então vai chegar, a gente pode falar aqui, que elevado a n, se o n for infinito, 0, alguma coisa elevado a um número infinito, ele vai chegar tão próximo do zero que ele vai se tornar o zero, né? Entre aspas. Então, essa soma, né? Se o n, se aqui eu estiver somando, e aí eu vou pegar o símbolo do infinito porque eu gosto dele. Ó, aqui. Se eu estiver somando os infinitos termos da sequência, né? Se o n for infinito, acho que não é nem assim a gente ter que colocar a soma dos n termos, n tendendo ao infinito, porque a gente não soma infinitos termos, a gente soma uma quantidade de termos, né? Mas vamos deixar assim para facilitar nosso pensamento. Esse aqui elevado a n, ele vai ser zero. Então olha como que fica essa minha conta, ó. Essa minha fórmula, né? Porque eu não estou usando o número. Então fica A1 vezes menos 1. Então o que eu posso colocar aqui na frente é o seguinte, ó. Uma fração, em cima eu vou colocar o menos A1. E embaixo o que é menos 1. Acontece que quando é uma incógnita, a gente não gosta de deixar ela negativa. Então se eu inverter o sinal de tudo aqui, eu vou ficar com aquilo que tem lá na apostila. Em cima eu tenho o A1. E embaixo eu tenho 1 menos Q. Isso se o Q for um número entre menos 1 e 1. Ou seja, se a razão for 0, alguma coisa ou menos 0, alguma coisa. Se eu quero somar os infinitos termos de uma progressão geométrica, A1 dividido por 1 menos Q. Tá? Então, isso vem do paradoxo de Zenão. Queria pôr um vídeo aqui, mas eu acho que se alguém se interessar pelo assunto é bem interessante, né? Ele viu isso aí antes de 2000 anos atrás, ele estudava isso. Pesquisa na internet, tem um monte aqui, tem videozinho bem legal. Então vamos lá. Então eu falei desse aqui, ó. Se o menos 1 menor que Q é menor que 1, então a soma, tá vendo aqui, ó, A1 mais A2 mais a N, infinitos termos, isso aqui vai ser igual a 1 sobre 1 menos Q. Isso vale a soma dos infinitos termos de uma progressão geométrica. Ah, professor, e se não for infinito? Usa essa. Se não for infinito, se for para somar 8 termos, usa essa, não tem problema. Tá? Então é isso. Beleza? Então, eu acho que pelo que eu vi aqui, a gente vai usar para resolver alguns deveres essa situação, tá? Mas eu achei muito importante, por isso que eu quis gravar uma videoaula só sobre a soma dos infinitos termos de uma progressão geométrica. Bons estudos aí, pesquisem e até a próxima. Tchau. Só falta eu achar o botão que desliga a gravação. Agora sim.